Olá, está nos Amigos de Bancada, mais um programa feito a partir das bancadas do Estádio da Luz. Hoje o sócio agregador é José Teles. José Teles, muito boa tarde. Pedi-lhe, como é habitual em primeiro lugar, que apresentasse os seus amigos de bancada, que, convém referir, que são pessoas que estão perto de si nos pavilhões, ainda que tenham lugares aqui no estádio também, são amigos de bancada de pavilhões. Por favor, apresente-nos os seus amigos. Ora, estes são três dos muitos amigos que, felizmente, ao longo dos anos, tenho granjeado no nosso clube. São amigos, conforme o Ricardo disse, exatamente aqui, agora mais próximos de pavilhão, portanto, das modalidades, quer nos novos pavilhões, quer já nos antigos, mas também frequentamos o futebol, onde temos lugares relativamente afastados uns dos outros, mas onde confraternizamos e nos encontramos, quer antes, quer após os jogos, para comentar as incidências que vão acontecendo nesses desafios. Mas passando então à apresentação, e começando pelas senhoras, a Dona Paula de Jesus, que é a pessoa que conheço há mais anos, visto ser uma frequentadora dos antigos pavilhões e que tinha uma singularidade, é que vinha normalmente acompanhada por dois cãezinhos, e ela depois com certeza contará melhor essa história, mas portanto pessoa, como digo, que há muitos anos vimos convivendo. O senhor Rui Bragança é, portanto, também um amigo dos pavilhões, mais recente no aspecto de confraternização e de amizade, mas que também acompanhamos a vida do clube e tecemos considerações e vamos falando acerca de tudo o que se vai passando no nosso clube. O Paulo Neves é também um frequentador dos pavilhões, é daí que nos conhecemos. Tinha a particularidade de vir acompanhado, infelizmente já falecida, pela sua mãe, que era uma senhora que tinha uma extraordinária vivência nos pavilhões, porque apesar da sua idade, era a sua alegria esfuziante, a forma como dançava e cantava e acompanhava todo o desenrolar dos vários jogos, cativava, e portanto daí também a amizade com o Paulo, que, embora mais recente, é também muito sentida. Paulo, eu vou começar por si, aliás, como o José Teles começou na descrição. Vamos pegar nesta história dos cãezinhos. Foi assim que se conheceram? Que história é essa? É engraçado. Eu sempre tive orqueixeiros e trazia-os comigo, porque antigamente os animais podiam entrar nos recintos esportivos. Bons tempos. E eu trazia-os sempre comigo. E como conhecia a maior parte das pessoas que estavam nas entradas, os porteiros, eles um dia meteram-me. Porquê é que não os coloco como sócios? Como é que não os coloco como sócios? Os cães E eu sócios. consegui arranjar um cartão de sócio para o Red, que era o rei era o macho. E ele foi-se afeiçoando a toda a gente aqui dentro do pavilhão. Era o Nené que conhecia, era o Magnusson, todos esses jogadores começaram a ter uma ligação comigo por causa do cão. Eu levava-os para os pavilhões, quando íamos fora ver os jogos de júniores e iniciados, etc., porque faziam-se muitas excursões naquelas alturas, havia muito convívio entre os pais dos jogadores, eu levava-os também comigo. E então, eles estavam em toda a parte, tanto que hoje, em minha casa, eu tenho 2 quadros feitos por um Nené que me ofereceu, porque os tirou precisamente porque achou tanta piada eles participarem. Eles chegavam até nos pavilhões, chegavam a entrar, até pular para o pavilhão desportivo e agarrar as bolas com a boca. Eu era conhecida pela senhora dos cãezinhos, e foi assim que eu comecei a ganhar muitos amigos, porque uns queriam conhecer, e como já sou sócio há 50 anos, portanto as amizades foram sempre crescendo. A partir de uma certa altura, portanto, deixei de trazer os cães, que foi proibido, mas mesmo assim nós trago muita vez, eles ficam ali, correm, isto tudo, e chegavam a entrar mesmo no velho estádio. Ele entrou durante anos e anos no velho estádio a acompanhar-me, e através dele também arranjei muitos amigos.
Paulo, como é que fez amizade com estes 3 sócios? Foi por causa dos cães ou foi para lá dos cães? Não, a Dona Paula, pronto, foi derivada dos cães no antigo estádio que eu já conhecia de vista. Sim. Pronto, e depois aqui no pavilhão comecei-me a dar com os hotéis, comecei-me a dar também com outras pessoas da frente da vila, não estão aqui agora, mas com bastantes, que felizmente tenho muitos amigos aqui também. Pronto, comecei-me a dar com os hotéis, com a sua esposa. Depois aos poucos fui, também a Dona Paula também comecei, que também era na primeira fila, também comecei logo a dar com ela bem também, uma boa amizade e a conversarmos sobre o Benfica, sobre a atualidade do clube. E depois também com o Sr. Rui também foi a mesma coisa. E encontramos ali fora no café, como eu digo, antes dos jogos, vai vindo outro, conversa aqui, conversa lá. Raramente falha um jogo aqui nos pavilhões, verdade? Sim, felizmente a profissão permite-me ter folgas ao fim de semana e eu, pronto, o Benfica nesse aspecto, jogo com essa situação. Cada vez que há jogos do Benfica, para ver o Benfica. Rui, como é que foi a sua história de amizade com estes 3 amigos? A minha história de amizade é simples, é curta, ainda é curta, de 2 anos, porque eu para trabalhar e tinha uma atividade muito que me levava às 24 horas e quando me reformei, enfim, como para amor aqui perto, meti-me na cota modalidade e há 2 anos praticamente que aquilo que nós fazíamos no estádio antigo, que era depois do jogo, depois do fim do dia, reuníamos, a gente já sabia onde é que eram os pontos, nós estamos a fazer isso dentro dos pavilhões. Portanto, estamos a transportar aquilo que se perdeu no estádio novo, estamos a transportar as coisas do estádio velho para os pavilhões. E foi assim que pronto, a gente cria uma amizade e quando a pessoa não vem, o que é que se passa, o que é que não se passa, e é isto. A minha duração tem pouco para 2 anos, praticamente, mas com muita amizade em relação àqueles hotéis, têm sido pessoas impecáveis. José Teles, como é que são as rotinas em dia de jogo? De pavilhão ou de estádio? Mas mais de pavilhão, fiquemos no pavilhão. As vossas rotinas, obviamente. Por norma, eu venho sempre aos jogos todos, quer de pavilhão, quer do futebol, e venho com a minha esposa. Normalmente vimos almoçar, por norma no restaurante do Terceiro Anel, portanto estamos a almoçar com calma e quando acabamos o almoço, se os jogos de pavilhão, por norma os primeiros jogos são às 15 horas, então dirigimos para o pavilhão, entretanto encontramos aqueles amigos como estes 3 que aqui estão e muitos outros, como eu disse há pouco, e vamos conversando, antevendo o que é que se perspectiva para a tarde desportiva, porque nem sempre há só um jogo, muitas das vezes há mais que um, e então vamos tecendo logo alguns comentários sobre aquilo que perspectivamos para a tarde desportiva. Entre jogos, porque normalmente nos pavilhões um jogo acaba e no outro pavilhão, por exemplo, começa 1 hora depois, então temos ali um hiato que aproveitamos para ir tomar um café, para lanchar, onde também estamos conversando e analisando o que se passou no jogo que acabou e perspectivando o próximo. Quando são dias de futebol, aí assim também por norma venho almoçar, embora depois, porque os jogos são normalmente ao fim da tarde, tenho um hiato maior que aproveito para estar com algumas pessoas que entretanto também vêm com bastante antecedência e onde vamos analisando a vida do clube nas várias vertentes, o jogo que iremos ver e depois do jogo terminar também nos encontramos normalmente para, enfim, e felizmente que a maioria das vezes é com alegria, porque quer dizer que vencemos e isso felizmente acontece a maior parte das vezes, então comentamos o que aconteceu e enfim, as incidências daquilo que foi o jogo e daquilo que nós de alguma forma achamos por bem comentar. Paula, uma sócia com um número tão baixo, 7.455, lembrar-se-á seguramente dos antigos pavilhões. Muito bem. E do antigo estádio, obviamente. Que tipo de diferenças é que se pode dizer que são evidentes de um tempo para o outro? Na forma de reunir os amigos, de festejar, de ter rotinas, etc. No outro, havia talvez mais oportunidade de se arranjar amigos, porque se chegava a vir às 3 horas da tarde para se arranjar os melhores lugares. Então, geralmente, eram sempre as mesmas pessoas que se reuniam naquele... Eu cheguei a ter jogos em que vinha com os familiares do Bento, do Carlos Manuel, do Chalana, os familiares todos juntávamos
numa grande fila e ali íamos agariando outras amizades. E, portanto, o ambiente era muito familiar. Até me lembro perfeitamente que na saída dos jogadores para irem para fora, o Malheiro, por exemplo, que era o diretor Comunicação. quantas vezes ele dizia, lá está a nossa mascote, que era eu, estava sempre à saída dos jogadores a cumprimentá-los. Havia. Agora, o estádio foi decaindo, apesar de ser grandioso, houve jogos que nos ficaram memoráveis lá. Agora, como modernidade, como comodidade, como grandiosidade, este sobressai. Eu tenho arranjado também muitos amigos, que eu tenho um lugar cativo, e à volta do meu lugar cativo conheço aquela gente toda e chegamos a fazer viagens e excursões juntos para ver o Benfica. Eu, por exemplo, estou perto dos avós, os avós e pais da nossa mascote, como se chama ele? O nosso jogador mais jovem, formado cá. O Renato Sanches? Do futebol. Atual? O José Não, Gomes. Horta. O André Horta. O Gonçalo Horta. Eu acompanhei André Horta. o André Horta. Eu acompanhei aquele miúdo desde pequenino. O meu nível de amizade com eles foi enorme. E continuamos. E há outras pessoas que ficam ali próximo de nós e organizamos passeios, viagens, jantares, e o convívio continua a ser o mesmo. A amizade, aquele vínculo de amor ao clube não passou de um estádio para o outro. Continua. Paulo, a mesma pergunta, basicamente. As diferenças de militâncias, chamemos-lhe assim, do antigo estádio e antigo pavilhões para este? Mudou alguma coisa? Muito pouca coisa, porque assim, eu no outro, pronto, também tinha bastantes pessoas que andavam comigo, com amizades, mas neste acho que fiz ainda mais amizades. Pronto, a vida também pressionou para isso. Pronto, eu vi mais vezes ao Pavilhões. E pronto, e fiz muito mais amizades neste novo. Mas as memórias do antigo, isso também foram grandes memórias e grandes tardes, de 99% sempre de vitórias e de alegrias e de convivência, de irmos aqui e lá também ver o Benfica. E também são coisas que a gente guarda sempre para a vida inteira. Rui, a mesma pergunta. pergunta. Convém dizer que vocês têm todos números de sócios muito baixos. O Rui é o 2.556, o Paulo é o 7.476, o José Teles 1.258 e a Paula, como já tinha dito, 7.455. O meu número 2.556 já passei por muito e bom. Isto é um amor enorme. Eu digo na brincadeira que isto é uma segunda pele. Portanto, tenho grandes vivências no estádio antigo. Tenho muitas saudades do estádio antigo. Reconhecendo que isto é um estádio sério. O outro, pelo ambiente, pelos jogos que eu já vivi, nunca mais me esqueço de um jogo que levei uma molha Benfica Liverpool. Qual deles? O que levámos 4-1. O 4-1, exatamente. Os golos sofridos pelo Bento. Foi uma molha que cheguei a casa até as cuecas se torciam. Foi uma molha incrível. Era um jogo que tínhamos feito um bom resultado em Inglaterra e ia permitir-nos sonhar pelo menos. Exatamente. E eu foi um nunca mais me resultado. esqueço de uma final de Júniores, Portugal-Brasil, foi uma coisa, até já me estou a arrepiar, foi uma coisa impressionante. Eu não me esqueço. Mas impressionante. As outros, Marselha, Tudo estádios cheios. Estádios cheios. Completamente. E, por exemplo, jogos às 8 horas ou às 7 horas, a gente ia às 2h30 para o estádio. Levávamos frango, levávamos vinho, levávamos pão, levávamos pedir mais alguma coisa, fazíamos almoços e jantares, aquilo era uma festa. Este tem mais comodidade, tem para a tecnologia, Mais segurança. tem outra vivência que não tem ou que não tinha o velho. O Paulo estava-se a lembrar de um jogo em O jogo concreto. do Marselha, o típico gol do Vata, que nos levou à final da Taça dos Campeões. Sim. E a outra imagem que eu também não me esqueço foi o jogo que o Rui Costa fez o gol na Luz e que chorou. Essa imagem são imagens que ficam sempre para toda a vida. E vê-se mesmo realmente que é sentir-se
que é um benfiquista, um Sim, jogador foi dos primeiros adversário casos em que vimos isso. Sim. que arrepia, sem dúvida nenhuma. José Teles, aproveitando agora aqui as memórias, falando das memórias, grandes jogos e grandes momentos nos pavilhões e no estádio também. Grandes momentos. O primeiro grande momento que eu me lembro foi um jogo, curiosamente, no dia em que eu fiz 7 anos, 26 de setembro de 57, que foi o primeiro jogo europeu do Benfica. O Benfica-Sevilha, que empatámos 0-0, a primeira vez que entrámos na antiga Taça dos Clubes Campeões Europeus. Mas, portanto, esse não foi tanto pelo resultado, mas sim por vir a primeira vez ao estádio e fazer anos nesse dia, portanto ficou gravada essa situação. Depois, tal como estes meus amigos disseram, há jogos marcantes, pela positiva, o jogo com o Marselha, o jogo com o Steaua de Bucareste. Lembro-me, por exemplo, de um jogo com o Futebol Clube do Porto, em que a 15 minutos do fim estamos a perder 2-0 e conseguimos virar o resultado e ganhar 3-2, em que o Humberto Coelho marca o terceiro golo em cima dos 90 minutos. Não posso precisar o ano, mas talvez anos 70, por aí. Portanto, jogos inolvidáveis. Neste estádio não me posso esquecer do gol do Luizão, que nos dá o campeonato sobre o Sporting, quando já não éramos campeões há muitos anos e, portanto, já andávamos sedentos de finalmente poder voltar a festejar o título. Jogos europeus também marcantes, o jogo com o Liverpool, que tivemos aqui, enfim, e outros. Pela negativa, no antigo estádio, tenho essencialmente 2 jogos que me marcaram. Aquele célebre jogo com o Celtic, em que depois temos perdido 3-0 na Escócia, ganhamos 3-0 e depois o jogo é decidido por moeda ao ar. Quando a primeira notícia que nos chega é de que a moeda nos tinha favorecido e, portanto, era o Benfica que ia passar a eliminatória, e logo a seguir veio a desilusão que afinal a moeda tinha caído para o lado do Celtic e, portanto, era o Celtic que passava. Felizmente isso nunca mais aconteceu, isso foi uma Pois, forma foi a última. de Aliás, desempate. nós temos situações curiosas porque vivemos situações que foram a última vez. Por exemplo, esta da moeda ao ar foi uma delas. E houve outras situações que também aconteceram connosco e nunca mais voltaram a acontecer. Outro jogo que me marcou pela negativa, embora tivesse alegria, foi um jogo com o Belenenses, salvo erro, em 1959, último jogo do campeonato, Benfica-Belenenses, em que nós perdemos 2-1, mas ainda não tínhamos perdido nesse campeonato. Portanto, seria a primeira vez... Na última jornada? Na última jornada, no antigo estádio, portanto, salvo erro, foi em 59, nós já éramos campeões nacionais, só não tínhamos ainda perdido ao longo desse campeonato, e no último jogo recebemos o Belenenses, na altura em que o Belenenses tinha também grandes equipas e, portanto, lutava também pelos títulos, e nesse jogo a gente perde 2-1 e, portanto, não conseguimos ser invictos, ganhar um campeonato invicto, seria a primeira vez. Um tipo de insatisfação muito benfiquista. Portanto, foram campeões. Fomos campeões, mas exatamente, faltou-nos uma cereja no topo do bolo. Nos pavilhões, nos pavilhões, bem, tenho recordações, por exemplo, estou agora a lembrar de um jogo memorável de voleibol, que também perdemos, mas que era normal nessas circunstâncias, da nossa equipa feminina, campeã nacional, N vezes seguidas, a célebre equipa das Marias. Foi um jogo com uma equipa russa, na altura em que ainda havia a União Soviética, e, portanto, o vôlei russo era incomparavelmente superior ao nosso, e então no aspecto feminino ainda mais, mas o que me recorda, aquilo que eu fixei mais, foi que no final do jogo, quando o jogo acabou, a equipa russa fez um jogo de demonstração, mas faltava-lhes uma jogadora para compor as duas equipas, para fazer essa demonstração, e foi a nossa jogadora Madalena Canha, Maria Madalena Canha, por isso também era Maria, que era a capitã de equipa e que era realmente, incontestavelmente, a melhor jogadora portuguesa, que foi completar a equipa, e foi uma exibição extraordinária nesse jogo de exibição, chamemos-lhe assim, que aconteceu. Depois lembro-me aquelas noites gloriosas do basquetebol, no tempo daquelas equipas que na Europa, enfim, ganhámos ao Real Madrid, ganhámos ao Juventude de Badalona, uma forte equipa espanhola que foi campeã nesse ano em que nós ganhámos, e portanto foram jogos extraordinários, com o antigo pavilhão completamente cheio. Lembro-me de um jogo, quando eu era dirigente do handball, um jogo curioso,
porque foi o último jogo também do campeonato de séniores femininos, em que o Benfica é campeão, mas que a última jogada, jogámos portanto no antigo pavilhão número 2, chamado Borges Coutinho, em que o jogo termina com uma falta contra o Benfica. E o resultado com que o jogo termina naquela altura era favorável para sermos campeã, a equipa ser campeã. Simplesmente era preciso marcar essa falta. Era um livro, não era de 7 metros, era um livro de 9 metros, mas que, embora por norma não sejam concretizados, se fosse concretizado, perdíamos o título. E então houve ali um momento de grande tensão, até que o livro foi marcado e felizmente não foi concretizado e, portanto, o Benfica foi campeão nacional, mas, portanto, viveu-se ali um momento de algum frisson, porque estávamos dependentes da bola entrar ou não entrar. Depois lembro-me também de grandes jogos de hóquei, no tempo, curiosamente, em que tivemos uma equipa fabulosa, Ramalhete, Casemiro, Garrancho, Jorge Vicente e Livramento, que era uma equipa extraordinária, treinada por um já falecido Trocado Ferreira, em que nunca conseguimos ganhar nenhuma prova europeia, mas em que tivemos várias vezes à bica para o fazer. E o pavilhão aqui completamente cheio, em algumas situações em que fora tínhamos feito resultados que nos acalentavam uma forte esperança de finalmente podermos ganhar um título europeu, mas que nunca acontecia. Lembro-me, portanto, desses jogos, para além de jogos, agora mais recentemente, por exemplo, estou-me a lembrar do jogo com o Futebol Clube do Porto da época passada, em que estamos a perder no último minuto praticamente, e que viramos o resultado e acabamos por ganhar esse jogo. Portanto, há uma série de jogos realmente que marcam e que ficam na retina. Falta a resposta da Paula a este tema. Grandes momentos, grandes dias e jogos do Benfica. Sim. Há um que me fica muito marcado no pavilhão, que eu entrei ao colo, não sei como é que entrei, sei que entrei, os pés não pousaram no chão, e que nós estávamos, foi um jogo internacional, não me lembro se foi com o Real, se foi com uma equipa de leste, sei que o Lisboa no último segundo com o Trípoli nós ganhámos, pela primeira vez ganhámos. Esse jogo no pavilhão ficou marcado para sempre. E no futebol foi o jogo que me marcou aqui, foi o do jogo de júniores, em que nós fomos campeões. Eu estava no meio mesmo da primeira fila do terceiro anel, com uma bandeira, e olhei para o estádio e pensei para comigo, ai meu Deus, coisa maravilhosa, era tão lindo, o espetáculo era tão grandioso. Quando o Rui marca o gol decisivo, vai marcar o gol, foi das coisas mais lindas que eu vi no estádio antigo. Aqui, neste estádio, há um jogo que me marcou profundamente, que foi aquela derrota com o Porto, quando o nosso guarda-redes por 2 vezes oferece o golo ao Porto e que nós perdemos. Esse dá-me um bocadinho de uma desilusão bastante grande. Mas, por outro lado, tive outras, aquele em que o capitão marcou contra o Sporting. Fomos campeões. O do ano passado, para mim, o campeonato do ano passado foi uma lança em África, com toda a gente a dizer mal, tudo a dizer mal. Não passávamos o 7º lugar, não tínhamos equipa, não tínhamos treinador e conseguimos ultrapassar tudo isso e ser campeões. Para mim foi das maiores alegrias que eu tive no Benfica. Paulo, vamos agora para a fase final do programa. É por hábito, eu peço habitualmente às pessoas que, aquelas que gostam tanto do Benfica, vêm tantas vezes ao estádio e aos pavilhões, aproveitem agora um minuto e pouco para fazer um apelo aos outros sócios, aos outros adeptos para virem ao estádio. O que é que as pessoas têm a ganhar para vindo ao estádio e participando mais na vida do Sport Lisboa e Benfica? Isso que é melhor estarmos ao vivo do que estarmos no sofá. É diferente, sente-se de maneira diferente o Benfica. E é assim, ajudamos o Benfica, todos juntos, ajudamos o Benfica a conquistar títulos, a vitórias, títulos, que é isso que a gente nos move. É quando o clube ganha mais vezes, que seja ganhe mais títulos mais vezes, que cresça cada vez mais. E isso eu aconselho a todas as pessoas a virem. É isso o meu conselho. E aconselho também a não só virem ao masculino, mas também a virem aos femininos, que elas também fazem muito para a gente, principalmente no nosso hóquei feminino, que em 4 anos ganha 15 títulos. Acho que merecem que ganha mais gente vai apoiá-las. Tem feito muito. Muito bem. Rui? Eu queria fazer dois pedidos, além de um, é 2.
Em relação ao estádio, que se juntem, que venham a apoiar a equipa, porque esta equipa e esta direção merece o nosso apoio. Façam das tripas coração, mas venham. Seja às 9, seja às 7, seja às 5, venham. Não tenham medo de vir, venham. Em relação ao pavilhão, que se façam, são 5 euros por mês. Não custa nada dar 5 euros por mês Cota e modalidades. ajudar as modalidades. Especialmente uma que me tem conquistado a pouco e pouco, que é o hóquei feminino. Tenho uma paixão por aquelas miúdas, que é uma coisa doida, porque jogam hóquei. Aliás, já disse isso ao Paulo Almeida, e tenho pena que aquela equipa não tenha mais gente. Portanto, faço um apelo para que vão ver, especialmente as miúdas do hóquei, porque merecem. Em 5 anos ganharam praticamente tudo. E nós estamos a fechar as portas àquela equipa. E é isso que eu não quero, e hei de batalhar com tudo o que tenha para que nós, associados, vão ver o hóquei feminino porque elas merecem. Paula, um apelo. Eu julgo que as pessoas que não vêm estão enganadas, porque presenciar um jogo no estádio cheio, com toda a gente a puxar pelo Benfica, dá ânimo aos jogadores, estimula-os. Eles sentem-se mais felizes a jogar. Além disso, a direção, principalmente o presidente Luís Filipe Vieira, merece que o Benfica seja ajudado. Quanto mais gente vier, melhor. Mais se ganha, mais se conquista. E ele merece isso, por tudo aquilo que tem feito ao longo dos seus mandatos. Além disso, nos pavilhões, eu às vezes fico mesmo triste de ver um jogo interessante, jogos que se fazem ali tão interessantes, com meia dúzia de pessoas, por 5 euros por mês. Eu peço a todos os associados do Benfica que venham, não tenham medo, venham, porque é um ambiente seguro, sereno e que se arranjam amigos, a alma benfiquista fica mais viva com a entrada deles. José Teles, num minuto, um apelo. Hoje eu aconselho todos realmente a virem e a acompanharem na nossa presença que temos sempre nos pavilhões e no estádio, porque a participação ativa não tem comparação com a participação passiva. Eu em casa tenho uma participação, eu até costumo dizer, em jeito de graça, eu rarissimamente vejo jogos na televisão. E porquê? Porque eu quero ver aquilo que eu quero ver, não aquilo que os outros querem que eu veja. E, portanto, estando no estádio ou nos pavilhões, em direto, a ver in loco, obviamente que estou a perceber de tudo o que se passa, não só no próprio relvado ou na pista, das incidências nos bancos, daquilo que vai acontecendo à volta do próprio jogo. E isso, para mim, é muito importante ter essa vivência. E, portanto, aconselho todos os benfiquistas a comparecerem, porque aqui as equipas várias precisam do apoio, e é com bancadas cheias e com pavilhões cheios que esse apoio é transmitido. Não é como às vezes infelizmente acontece com meias casas ou com bancadas pouco compostas, que também desmotiva de alguma forma os atletas e as equipas técnicas, etc., porque efetivamente a casa cheia é que é o nosso desidrato final. José Teles, muito obrigado aos amigos de bancada, aos nossos amigos de bancada, não só dos José Teles. Este foi mais um programa, voltaremos para a semana com mais amigos de bancada. Até lá.